Vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje. Quarta-feira, né, que nós encontramos no livro de Esdras, capítulo 13 e o capítulo 4. Capítulo 3, versículo 12 diz: porém, muitos dos sacerdotes levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre os fundamentos, vendo perante os olhos esta casa, choraram em alta voz, mas muitos levantaram a voz com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria e as vozes de choro do povo, porque o povo jubilava tão grande júbilo que as vozes se ouviam de milhões. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que sob o comando de Zorobabel é levantado um altar. Depois que eles foram autorizados para chegar, para voltar, né, para Jerusalém, construir uma casa ao Deus que habita em Jerusalém, eles começaram agora a levantar logo o altar. Não fizeram logo o templo, mas levantaram logo um altar, para que nesse altar eles fizessem sacrifício. É o que todos nós precisamos, é levantar o altar, para que com o altar pronto, a Bíblia diz que Elias, antes de oferecer sacrifício, desafiar os profetas de Baal, ele levantou o altar do Senhor que estava quebrado. Como é que está o altar de Deus na sua vida e na minha vida, né? Então eles levantaram o altar na casa de Deus e ali eles instituíram, né, os levitas. A Bíblia diz que eles construíram o altar rapidamente, porque o terror de Deus estava sobre eles, por causa dos povos daquele ali que estava perseguindo eles, que eles tinham voltado e o povo não queria que eles tivessem voltado. Mas ali, com muita alegria, eles celebraram a festa dos tabernáculos, a festa das luas novas e muitas festividades ali, né? E além disso, eles deram o dinheiro que foi ajuntado naquele grande trabalho para os artifícios, para as pessoas que faziam a obra, para que eles fossem no Líbano, né, de lá, e no Sidônio também, né, para ali trazer madeira, conforme a concessão do governo do persa, para fazer a obra, não é? E aí nós vemos que eles, né, começaram, né, a construir o alicerce daquela casa. E quando eles começaram a construir o alicerce daquela casa, eles já começaram a instituir, como a gente disse, os levitas. E a partir daí, quando eles levantaram o alicerce daquela casa, então os sacerdotes se alegraram. Então trouxeram as trombetas, os levitas, os filhos de Asaf já para louvar ao Deus de Israel. Ele diz que eles cantavam em revés, quer dizer, em duas vozes, eles louvavam a Deus no coro em duas vozes, né, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Era uma festa muito grande, todo o povo jubilou, né, quando os cantores louvaram, né, quando os sacerdotes ofereciam, havia grande júbilo. É assim que nossos cultos precisam haver. Sei, irmão, na hora de se reunir para louvar a Deus, tem que ter alegria, tem que ter gozo, tem que jubilar, que nós possamos prestar um culto com qualidade ao nosso Deus. E a partir daí, quando o povo se alegrou todo, havia ali uns pais, sacerdotes antigos, que eles tinham visto o primeiro templo, que era famoso, um templo grande em relação àquele templo que era pequeno. Então, em vez de eles se alegrarem, os mais velhos choraram de tristeza, porque aquele templo era menor, uma quantidade, um tamanho inferior, né? Tanto no tamanho como também no embelezamento, né? A estrutura que ia ser. E eles começaram a chorar por causa do antigo templo, mas as pessoas mais novas se alegraram por aquela obra nova que Deus estava fazendo, por aquele novo templo, de sorte que se misturou o choro de alegria com o choro de tristeza dos antigos. De longe se ouvia aquele cântico misturado com choro, de sorte que os adversários de Israel, conforme diz o capítulo 4, eles se preocuparam porque Israel era edificada a casa do Senhor, e eles chegaram, né, e pediram aos homens de Deus para edificar a casa juntamente com eles, né? E nós vemos que os homens de Deus disseram: não, vocês não têm parte nessa casa, nós vamos construir essa casa só conforme nos mandou o rei, vocês não têm parte conosco.
Mas a Bíblia diz que eles procuravam debilitar o Israel, eles procuraram conselheiros, né, para iludir o povo para não construir, mandaram conselheiros para o rei Dário, o rei da Pérsia, e além disso assinaram um documento, mandaram, né, para o rei da Pérsia, para o rei Artaxerxes, dizendo a ele que aqueles judeus que foram transportados de lá estavam agora reedificando os muros. E o rei observava nos históricos, nas crônicas, que aquele povo tinha sido um povo que cometeu sedição, era um povo rebelde, era um povo, né, que tinha causado transtorno para o reino. E se aquela cidade levantasse, então aquele povo não ia mais se submissar ao rei, não ia mais pagar impostos ao rei, e iam danificar a fazenda do rei, e também iam se sobrevar contra aquele reinado. Então, quando o rei ouviu essa carta assinada por todos aqueles homens, ele foi buscar os livros e ele constatou realmente que Jerusalém foi uma cidade que sempre se opôs ao sistema pagão e por causa disso fazia guerras a eles. E ele também leu que na Jerusalém, na antiguidade, havia grandes reis, né? O caso de Salomão, o caso de Davi, né, que já tinha reinado. Então, quando ele viu tudo isso, então ele mandou que a obra fosse impedida, né? E aí o versículo 23 diz: depois que a cópia da carta de Artaxerxes se leu perante Raum, Cisai, o escrivão, e seus companheiros apressaram-se e foram para Jerusalém, para os judeus, e impediram à força e com violência que a obra continuasse. Meus amados irmãos, é assim: nunca vai faltar inimigo de Deus para que nós façamos a obra, mas o nosso Deus, ele é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Então aqui encerra um triste relato, versículo 24 do capítulo 4, dizendo que assim a obra da casa de Deus cessou até o segundo ano do rei Dário, rei da Pérsia, né? Segundo os comentaristas, acho que os judeus foram fracos, eles eram para ter resistido, mesmo diante das ameaças, mas ele já tinha tido a ordem do rei, que era para fazer a obra, eles eram para ter continuado, eles eram para ter orado, eles eram para ter buscado a Deus, mas eles foram fracos, foram frouxos nessa hora, temeram, estavam com medo, aterrorizados pelos moradores daquela terra. Também eles tinham voltado há pouco tempo do cativeiro e ainda não estavam, talvez, preparados ainda para enfrentar aquele povo. A fé dele também não estava firmada, porque eles tinham passado 70 anos no cativeiro, mas nós vemos que, eu acho que se eles tivessem resistido, aquela obra não teria parado. E aí aquela obra vai parar por 13 anos. 13 anos. No capítulo seguinte a gente vai comentar acerca disso. Meus amados irmãos, não deixemos a obra de Deus parar diante das ameaças dos inimigos, diante das doenças, das enfermidades, das lutas, dos problemas familiares, dos problemas pessoais. Vamos continuar fazendo a obra do Senhor, porque fiel é aquele que está conosco e Ele nos dará a vitória. Que Deus nos abençoe.